Olha, quando a gente fala em ações de utilidade pública, né, setor elétrico, qual a primeira palavra que vem na cabeça? Para muita gente é chata. Ah, é previsível, é segura, mas é lenta, aquela coisa que gera uma rendinha, mas não vai te deixar rico. Mas e se essa ideia toda estiver, na verdade, escondendo uma baita oportunidade? Pois é, exatamente essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje, olhando para a Alupar. É uma empresa que o mercado no geral olha de um jeito, mas que os grandes analistas, o pessoal que vive disso, está enxergando de uma forma assim completamente diferente. Funciona assim, ó. De um lado, a gente tem a visão mais superficial, aquela do dia a dia, que diz: ah, é uma elétrica que paga um dividendo baixo, não me interessa. Do outro lado, tem uma análise bem mais profunda que aponta para uma história de valor, de crescimento. Existe um verdadeiro abismo entre o que o preço que pisca ali na tela está dizendo e o que os fundamentos da empresa estão literalmente gritando. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso roteiro para desvendar esse caso da Alupar é o seguinte: primeiro, a ilusão do preço. Depois, um raio-x completo nos fundamentos. Aí, a gente entende a aposta no crescimento, descobre quanto a ação realmente pode valer, fala do risco que ninguém comenta e, no final, o veredito de longo prazo. Bora lá? Tudo começa por aqui. Aquele preço que fica piscando na tela o dia inteiro, muitas vezes ele conta só um pedaço da história e pode acabar enganando. E olha só que interessante essa diferença. Enquanto o mercado está negociando a ação ali na casa dos R$ 27, grandes casas de análise como o BTG Pactual e o BB Investimentos estão apontando para um valor justo lá em cima, entre R$ 39 e quase R$ 45. Isso aqui não é uma diferencinha qualquer, não. É um potencial de valorização gigante. Para a gente entender por que existe essa diferença, pensa na escolha de um agricultor. A Alupar hoje está exatamente nessa posição. Ela poderia pegar todas as sementes, que são os lucros, e vender agora, ou seja, distribuir como dividendos. Mas não, ela está escolhendo plantar, está reinvestindo pesado para garantir que a colheita lá na frente seja muito, mas muito maior. Tá, mas que força é essa que faz os analistas ficarem tão otimistas? Vamos agora fazer um verdadeiro raio-x nos fundamentos da Alupar para descobrir. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é o que a gente chama de fosso econômico. Pensa num castelo medieval, com aquele fosso em volta. É isso, é a vantagem que protege a empresa dos concorrentes e a torna quase imbatível no setor dela, uma fortaleza. E o fosso da Alupar, meus amigos, é fundo. As receitas dela vêm de contratos de concessão que duram décadas, são corrigidos pela inflação e, na prática, são monopólios. E não é só no Brasil, não. Ela tem operação na Colômbia, no Peru. O resultado de tudo isso, margens altíssimas e super previsíveis, na casa dos 73%. É muita coisa. Essa solidez toda é tão grande, mas tão grande, que a agência Fitch Ratings foi lá e deu para a Alupar a nota máxima, AAA, em escala nacional. Isso é basicamente um atestado de que a empresa tem um risco baixíssimo e uma saúde financeira, assim, de primeira classe. Agora, quando a gente olha para um indicador como o preço sobre o lucro, o famoso P sobre L, não dá para ver só como um número solto. Pensa nele como tempo de retorno. Quantos anos de lucro a empresa levaria para pagar o que ela vale hoje no mercado? E com o PL projetado ali perto de 8,8 para 2026, a Alupar está negociando perto das suas mínimas históricas. Ou seja, o tempo de retorno está parecendo bem atraente. Ok, tudo muito bom, tudo muito bem. Mas se a empresa é essa maravilha toda, por que o dividendo é tão baixo? Ah, aqui está o pulo do gato. Isso não é um sinal de fraqueza, é pura estratégia. A Alupar está bem no meio de um dos maiores ciclos de investimento de toda a sua história. A gente está falando de mais de 8 bilhões de reais que estão sendo investidos em novos projetos. Pensa só, esse dinheiro todo que poderia estar pingando na conta como dividendo hoje, está sendo usado para construir as novas fontes de receita do futuro. E essa frase tirada de um relatório de mercado resume perfeitamente a situação. Quem está olhando para a Alupar agora buscando aquela renda mensal gordinha, está olhando para o ativo errado. A tese aqui é completamente diferente. Esse gráfico aqui deixa a escolha bem clara. Enquanto o setor de transmissão paga, em média, mais de 6% em dividendos, a Alupar está entregando ali na casa dos 3%. Ela está fazendo uma troca consciente. Abrir mão de distribuir mais dinheiro hoje para buscar uma valorização muito maior do preço da ação lá na frente. Chegamos na parte crucial. Como é que os analistas chegam num número tão mais alto que o preço da tela? Qual é a conta que eles fazem por trás dessa tese de valor? Basicamente, existem dois caminhos principais. O primeiro é olhar para dentro, para o futuro da própria empresa. O segundo é olhar para fora e comparar ela com as concorrentes.
O primeiro método, o fluxo de caixa descontado, ou FCD, é perfeito para um caso como o da Alupar. Ele basicamente projeta todo o dinheiro que a empresa vai gerar até o fim dos seus contratos, que são super longos, e traz todo esse valor para o dinheiro de hoje. É uma forma de calcular quanto vale hoje toda a riqueza que ela ainda vai produzir. E quando o pessoal do BB Investimentos aplica esse modelo, o resultado que eles encontram é bem claro: um preço-alvo de R$ 44,65. Isso mostra o poder de todo o caixa que a Alupar ainda tem para gerar nas próximas décadas. Mas calma lá, nenhuma análise de investimento é um mar de rosas. Para ser uma análise séria, a gente precisa falar dos riscos, né? Então, bora olhar o lado B da Alupar. Primeiro ponto de atenção: risco de execução. Entregar um plano de mais de 8 bilhões de reais no prazo e no custo certo é um desafio gigantesco. Segundo, o segmento de geração de energia. Essa parte do negócio tem sido meio que o calcanhar de Aquiles, pesando um pouco nos resultados. E por último, o maior risco para muita gente: é preciso ter paciência. Essa não é uma ação para quem quer renda alta amanhã. Bom, chegamos à hora do veredito. Depois de passar por tudo isso, como é que a gente pode resumir o caso da Alupar? Fica bem claro que existem duas lentes para olhar para essa ação. A primeira é a lente da renda. Quem usa essa lente foca no dividendo baixo de hoje e vê um ponto fraco. A segunda é a lente do valor e crescimento. Quem usa essa foca no reinvestimento pesado e enxerga uma oportunidade gigante de multiplicar o capital que está sendo construída tijolo por tijolo. Então, a grande questão que fica no ar é a seguinte: a Alupar seria uma fortaleza de aposentadoria sendo construída, com a recompensa vindo só lá na frente, ou seria uma aposta de alto risco em projetos que, bom, ainda não estão prontos? É fundamental lembrar que tudo que a gente conversou aqui tem um objetivo educacional, tá? É baseado em relatórios públicos e, de forma alguma, é uma recomendação de compra ou venda. A resposta para essa pergunta, no fim das contas, vai depender do perfil de cada investidor. E aí, se curtiu essa análise mais a fundo, não esquece de se inscrever para acompanhar as próximas.